Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora para o Paulistão, Bragantino e Corinthians que jogam no próximo dia 15 de janeiro. E o Corinthians, vocês viram, né, que eu acertei as últimas previsões do ano de 2025 em relação à Copa do Brasil. O Bragantino já é uma coisa séria, que o Bragantino é um dos times que eu menos acerto. Então eu falo uma coisa, a previsão às vezes vem diferente. Então o Bragantino ele prega a peça, principalmente quando é contra outro time paulista, pelo menos em mim, não sei nos outros tarólogos. Mas assim, vocês já devem saber, né? Eu devo fazer muitas previsões para os dois clubes. Corinthians, porque vai estar na Libertadores, o Bragantino vai estar na Sul-Americana, então vocês podem aguardar, tá? As previsões aí dos outros clubes paulistas, os principais, também já estão no canal, então vocês podem conferir. Vamos lá! Bragantino e Corinthians, como é que vai ser, Tarô? Como é que vai ser o jogo aí do Red Bull Bragantino contra o Corinthians? Vamos lá, embaralha um pouco mais. Red Bull Bragantino contra o Corinthians. Opa! Red Bull Bragantino contra o Corinthians. Engraçado, tô sentindo dividir aqui. Vamos lá. Red Bull Bragantino contra o Corinthians. Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. Uma, duas, três. Ok. Vamos agora pro Corinthians aqui. Vamos lá. Corinthians. Tô até com os olhos fechados. Ok. Uma, duas, três. Ok. Se necessário, depois eu tiro mais cartas. Para o Red Bull Bragantino eu tenho 4 de copas e as de paus. Para o Corinthians eu tenho Cavaleiro de espadas e 8 de copas. Gente, é um jogo aqui que vai ter momentos bons e ruins para as duas equipes, tá? Eu não duvido que ambos façam gol, mas inicialmente Cavaleiro de Espadas é uma carta que fala de você ir para a guerra com tudo, né? Então aqui qual que é a guerra? É o campo de futebol, e o Corinthians vai. Quem que é aí um jogador do Corinthians? Eu não sei a idade dos jogadores do Corinthians. É meio campo, que tem aproximadamente 25 anos, pode ser do signo de Gêmeos. Pode ter certeza, vai colocar assim um negócio para quebrar no primeiro tempo, e o Bragantino não vai conseguir ter espaço aqui, ó. Ele não gostando do resultado do que o Corinthians está propondo aí no meio do campo, né? Então, carta do Cavaleiro de Espadas não é carta de gol, tá? Deixam bem claro. Mas é uma carta de um jogador que se destaca. Então, esse jogador que se destaca, ele pode estar acabando com a graça do Bragantino, tá? Então aqui no primeiro tempo eu diria que não tem gols, mas tem sim as estatísticas lá favoráveis ao Corinthians, tá? Tomar cuidado aqui com dependendo um grande número de faltas, por causa que é uma pessoa que ela vai passando por cima mesmo, tá? Cavaleiro de Espadas passa por cima. As de paus e 8 de copas. Olha, atenção aí, a torcida corintiana que é um pouco maior que a do Bragantino. O as de paus é uma carta de gol, então dependendo do Bragantino, ele pode surpreender o Corinthians sim e criar, né, essa oportunidade para ele. A gente percebe que ele fica um pouco mais animado no jogo, tá? Por que ele fica mais animado? Porque algo mudou, né? E olha para você ver, curiosamente, quem fica triste um pouco é o Corinthians aqui com 8 de copas. Então, o Corinthians ele já vai tipo alguma coisa ali no meio do campo vai acontecer no segundo tempo que ele já vai querer, pode encerrar esse jogo, acaba esse jogo, sabe? Então pode ser realmente aqui essa questão de que ele não fica satisfeito, assim como o Bragantino não estava satisfeito no início do jogo, com o jogo que está sendo proposto. Porque aí a gente percebe que o Corinthians, que estava muito técnico, né, por causa dessa carta aqui, ele começa a ficar mais abalado emocionalmente, né? Então tem uma mudança aqui muito interessante para o Corinthians, e neste contexto aqui, o Corinthians ele se sente um pouco prejudicado, tá? Não pela arbitragem, tá, gente? Já deixando claro, mas ali o jogo não indo conforme aquilo que satisfaz ele emocionalmente. Vamos ver aqui o resultado? Cavaleiro de Copas gente. E Rainha de Copas, olha só, né? Rainha de Copas é um pouco melhor do que o Cavaleiro de Copas, mas assim, tem uma questão aqui de novo de empate. Esse vídeo está sendo gravado
do jogo do Corinthians contra a Ponte Preta, eu vou tirar aqui mais 2 cartas, porque geralmente o Cavaleiro de Copas traz muitas boas notícias para aquela situação, aquela equipe. Mas a Rainha de Copas fala, querendo ou não, aqui de você conseguir sim algum resultado, conservar. Então, assim, eu não vejo aqui necessariamente um resultado ruim para o Corinthians. Só que aqui realmente não está me remetendo necessariamente essa questão da vitória, não, sabe? Eu diria aqui que seria um empate ou uma vitória do Bragantino, tá, gente? De verdade, por causa dessa combinação aqui. Ele não começa tão bem quanto o Corinthians, mas ele parece conseguir, né, se aproveitar, que ele consegue evitar, por exemplo, que o Corinthians faça gol, mesmo dominando no primeiro tempo. Vamos ver aqui. Corinthians e Bragantino, Bragantino e Corinthians, vamos lá. Mais uma carta, Tarot, o resultado do Red Bull. Vamos lá, Red Bull, Bragantino e Corinthians. Vamos lá, mais uma carta para o Red Bull, Bragantino e para o Corinthians aqui. Red Bull, Bragantino, Corinthians. Red Bull, Bragantino, tá? Então eu vou colocar assim o resultado. Ou vai ser uma vitória do Red Bull Bragantino, ou vai ser um empate. Olha, Corinthians aqui, ó, rainha de Copas, segurando um 2 de pentáculos. O Red Bull Bragantino, muito focado. Então, é o clube que vem para atrapalhar os grandes paulistas, né? Vamos ver se essa previsão aqui se acerta, que o outro jogo que eu fiz deles, o Red Bull ganhou, só que eu tinha colocado lá a vitória do Corinthians. Mas não é por isso não que eu tô dando esse resultado aqui não, tá, gente? É porque realmente, como eu falei, aqui algo não apetece, não vai conforme as expectativas do Corinthians. O Corinthians já sente ali que fez tudo, todas as estratégias dele foram gastas e não tem mais o que ele fazer, sabe? Então ainda pode ser que ele consiga aí cometer um gol, ou dependendo esse jogo terminar no 0 a 0. Eu não vejo alto número de gols aqui, embora eu tenha muitas cartas de Copas. Tá faltando aqui um pouco mais de atividade, sabe, das duas equipes. Então o jogo ele vai ser um pouco truncado em algum determinado momento, tá? É assim então a minha previsão, pessoal. Comenta aqui qual placar você acha que vai ser esse jogo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.